Marvels é uma minissérie de quadrinhos muito cultuada. Ela tá em todas as listas de melhores histórias da editora Marvel, sendo praticamente unanimidade que é um dos clássicos dos quadrinhos. Existe essa carga que obviamente é atribuída na história pelos leitores, mas que também tem como causa a pretensão dos próprios criadores do quadrinho. A ideia da história é revisitar os maiores acontecimentos da editora na visão de um fotógrafo de Nova York. Por consequência, ela acaba conduzindo o leitor pelas eras das histórias em quadrinhos. A mídia de HQ de super-herói é dividida em três principais eras. Existem outras, mas as mais relevantes são a Era de Ouro, de Prata e de Bronze. O fim e o começo dessas eras são desencadeados por marcos específicos que muitas vezes são acontecimentos emblemáticos nas mitologias das editoras DC e Marvel. Por conta disso, a minissérie Marvels, que se propõe a revisitar os grandes acontecimentos da Marvel, acaba por, querendo ou não, apresentar também a transição entre essas eras. Ou seja, não tem como esse quadrinho ser despretensioso. Além disso, essa minissérie se vende também pela ideia de que essas reinterpretações dos acontecimentos emblemáticos da Marvel são feitas a partir da inserção desses acontecimentos na vida real. Na época que estava na moda apontar as contradições dos super-heróis de gibi, trazendo a releitura de como seriam os heróis na vida real. Os criadores e os leitores de Marvels determinaram isso com tanta intensidade que essa é a maior, ou às vezes a única característica ressaltada na história para justificar seu título de clássico dos quadrinhos e sua inclusão nas listas de melhores HQs. Mas essa minissérie não tem nada a ver com isso. Marvels não é a subversão do gênero de super-herói. A HQ não traz esse questionamento de como seriam os heróis de gibi na vida real. A história não permite essa reflexão. Para que haja essa aproximação do conceito de mundo real com super-heróis de gibis, é preciso que esses personagens apresentem as contradições e as nuances desenvolvidas através da condição de personagem unilateral de gibi inserido no suposto mundo real. Geralmente, os criadores de HQ, série ou filme, etc., usam esse trope para justamente desenvolver essas contradições, ou também para subverter um outro trope que é o do super-herói de gibi, ou simplesmente para superficialmente trazer uma estética séria e mostrar que gibizinho de personagem colorido é coisa de adulto. No caso de Marvels, os super-heróis continuam sendo personagens unilaterais, mas aqui esse conceito é potencializado. É bem o contrário do que usam para vender esse quadrinho. Os heróis estão distantes de qualquer realidade. Eles são apresentados como ideias, como seres desprovidos de nuance. São vistos como deuses onipotentes e essa é a graça da história. Os momentos emblemáticos da Marvel são apresentados como um espetáculo e acompanhamos o ponto de vista da plateia. O que essa HQ faz é supostamente dar voz aos personagens que têm a importância de serem objeto de salvação nas histórias dos heróis, mas que acabam sendo figurantes. São esses personagens que trazem peso para essas histórias, trazem significado para as ações dos heróis, através do conceito genérico de salvar a humanidade. Essa humanidade é o personagem principal da minissérie. A história é dividida em 5 edições, sendo a primeira delas a Marvel Zero, a mais curta, servindo apenas como introdução. As outras 4 edições acompanham o Phil em sua jornada como fotógrafo de Nova York, enquanto ele se depara com os grandes momentos da Marvel, como o surgimento do Namor, primeiro Tocha Humana, do Quarteto Fantástico, como a morte da Gwen Stacy, etc. A narração do Phil apresenta uma rotina caótica do seu meio de trabalho como consequência do surgimento desses super-heróis. Ele trabalha como freelancer para os 2 maiores jornais da cidade. Essa turbulência na sociedade, pelo menos na de Nova York, acelera o cotidiano impresso na história, trazendo uma ideia de movimento. As coisas estão sempre acontecendo. Existe essa velocidade na HQ, essa ligeira obsolescência do que acabou de acontecer. Era fácil se perder em todo aquele movimento, esquecer qualquer problema que não fosse imediato. Phil tem que se adaptar constantemente a essa loucura, ao mesmo tempo em que sua profissão é justamente a de congelar esses momentos. Não há perigos reais nesse quadrinho. Um dos vilões ameaça colar as pessoas no chão, o outro alaga algumas áreas da cidade e até o tornozelo das pessoas. A maior ameaça da HQ é protagonizada pela chegada do Galactus, mas isso não traz nenhuma consequência. E não tô fazendo nenhum juízo de valor aqui, mas tô tentando dizer que os dilemas dessa história não têm a ver com a inserção de super seres na realidade, que é como vendem a história, mas sim de retratações do ponto de vista dos humanos desse universo da Marvel, de acontecimentos dos anos 60 e 70 e que, portanto, acabam sendo a retratação de situações bobas e cringes até pra época de Marvels. E essa é a moral da minissérie. Existe uma autoconsciência dessa cafonice que traz um charme pra história. Isso tudo pra resgatar o conceito de super-herói como ideal de altruísmo, de benfeitoria ou etc. Eu diria que é um tanto inovador pra época de quadrinhos que estava no auge da Era de Bronze, na qual as principais discussões eram sobre a descrença e a desilusão sobre esse conceito do super-herói. Essa autoconsciência se intensifica quando se faz o paralelo entre o roteiro do Kurt Busiek e a arte do Alex Ross. Esse artista é famoso por representar os personagens
personagens de maneira hiperrealista, mas sem adaptar o personagem em questão com a estética realista que ele traz. Isso acaba trazendo um contraste ou até mesmo uma estranheza para a arte dele. As cores vivas e os uniformes cafonas colidem com seu modo realístico e eu acho isso muito foda. As artes mais cultuadas dele são justamente reimpressões realistas de cenas famosas dos quadrinhos, que é exatamente o que Marvel se propõe a ser, essa releitura de histórias já contadas. Não há um estilo de arte próprio para características dos personagens, pelo menos Ross não é famoso por isso. A própria ideia de revisitar esses personagens a partir dessa visão mais realista já é o estilo dele. O trabalho dele é incrível e combina com o roteiro do Busiek justamente por representar essa aproximação das pessoas normais com os super seres, os dois de um mesmo universo. A graça da história é justamente essa, é a imersão dos leitores nesse universo dos quadrinhos. As reflexões dessa história são a partir das dicotomias morais da humanidade e dos super-heróis. Ou as pessoas estão idolatrando ou atacando os heróis. Ou os heróis são a salvação ou são uma ameaça. Essas reflexões trazem um teor simplista e maniqueísta para a história. A sensação que dá é que essas reflexões entram em conflito com a mensagem que a história quer passar enquanto entretenimento. Toda narrativa é produzida através de alguma ideologia, e isso não é bom ou ruim, é inevitável. Ideologia é a origem das ideias humanas a partir do contato com o mundo. É justamente a base não só para alguém criar qualquer coisa, mas para esse alguém simplesmente pensar qualquer coisa. E muitas vezes uma determinada ideologia está tão impregnada no subconsciente coletivo que os elementos dela são inseridos no entretenimento sem motivo aparente, que por sua vez acaba produzindo, querendo ou não, propaganda ideológica. São situações que podem parecer óbvias para quem está imerso nessa ideologia, mas que são passíveis de questionamento, principalmente através de pessoas distantes desse olhar da realidade. O personagem do Phil é uma clássica propaganda do cidadão de bem americano do meio para o final do século XX. Assim como ele se depara com a chegada de super seres, ele se depara também com a Segunda Guerra Mundial e não sente qualquer tipo de ameaça. Muito pelo contrário, ele vê a oportunidade de sucesso em sua vida profissional. Existe esse otimismo cínico que vem acompanhado de um discurso neoliberal que exalta a mercantilização de literalmente tudo em prol do sucesso individual. Outro exemplo é que um dos conflitos da história é se ele pode ou não criar uma família com sua namorada, porque um homem deve estar preparado para defender sua família para poder criar uma. Isso é um grande dilema para ele e que não passa de uma ideologia patriarcal conservadora. Esses elementos são jogados na história sem nenhuma relação com o plot e sem nenhuma discussão sobre eles, por justamente se tratarem do modo como enxergam a realidade, seja não só os produtores da história, mas também a empresa detentora dos direitos da Marvel. Isso tudo para dizer que existe um conflito entre as reflexões maniqueístas e a ideologia da história como entretenimento quando chegamos na edição dos Mutantes. Todo mundo sabe que os mutantes são uma alegoria às minorias sociais que são marginalizadas. Em Marvels, eles são como os outros heróis que são extremamente odiados pela sociedade, mas o problema está no motivo do ódio, de onde ele realmente vem, porque o que é destilado em direção aos demais super-heróis tem mais a ver com aquela dicotomia que eu falei antes, tem a ver com o que esses super seres fazem e a reação da população a partir disso, que em determinados momentos da história dá certa razão para as pessoas. Um grupo pequeno de pessoas superpoderosas começa a destruir sua cidade, é motivo para pelo menos questionar esse pessoal. O final da história é justamente em cima disso. O Phil defendia cegamente os super-heróis até que Gwen Stacy morre nas mãos do Homem-Aranha, e existe toda essa descrença, essa desilusão sobre eles que são válidas pro momento, mas os mutantes são odiados não pelo que eles fazem, mas pelo que eles são. E principalmente, e aí que mora o problema, eles são odiados pelo que eles representam. E não é exatamente esse o problema, não tô questionando a representatividade dos mutantes na história da Marvel, muito longe disso, eu tô questionando o modo como eles são tratados nessa história específica, porque lembra que eu falei que a graça de Marvels é justamente a distância entre os heróis e a realidade. A história é completamente o oposto do trope de heróis inseridos no mundo real. Na minissérie eles se tornam literalmente ideias, se tornam personagens desprovidos de nuance e desenvolvimento. Com os mutantes é um pouco diferente. Entenda, na história eles não só representam uma ideia como os outros, mas também representam determinados grupos sociais. Eles são a parcela de super-heróis mais humanizada da minissérie. A Marvel é famosa por, entre aspas, humanizar seus personagens. Praticamente todos os heróis da editora são exemplos válidos para defender essa ideia, mas agora eu tô me referindo apenas à minissérie Marvels, na qual justamente vemos o ponto de vista das pessoas normais desse universo e os super-heróis são apresentados literalmente como conceitos vivos, abstrações de fantasia colorida, mas não os mutantes. Existe essa aproximação com a realidade que humaniza os mutantes para acusar o preconceito que eles sofrem, aqui eles como uma representação de minorias sociais, que acaba caindo na ideologia do branco salvador. O nosso protagonista Phil passa a edição inteira destilando ódio aos mutantes para no final ter um insight. Com a ajuda de uma mutante criança
indefesa e chegar à conclusão de que mutante é gente. Tipo, obrigado, Felipe Neto. Mas falando sério agora, o saldo dessa edição acaba sendo negativo. Phil passa mais tempo xingando os mutantes, dizendo que eles são piores do que os vilões, agredindo um dos X-Men, do que realmente criticando todas essas atitudes. Mas o pior nem é isso. Dá pra dizer que ele passou a edição inteira em um conflito interno sobre o que achar dos mutantes. Dá pra dizer que o seu preconceito com eles era apenas reprodução de uma sociedade preconceituosa. Mas o pior é que ele tem a epifania de abra sua mente, mutante também é gente, a partir de uma situação que ele se viu praticamente obrigado a pensar isso. Existe uma passividade nesse raciocínio que, além de ser meio merda, afirma uma ideologia de tolerância das minorias. É muito fácil problematizar esse tipo de redenção do personagem porque parece que existe um esforço para aceitar o diferente e parece que o natural é justamente oprimir. Parece que a natureza humana seria justamente esse ódio ao diferente. E todo mundo deveria passar por essa epifania de desconstrução, mas o quadrinho não pensou em nenhum momento problematizar esse tipo de redenção. As filhas dele encontram essa mutante em perigo e levam para casa. Acabam cuidando dela no porão de casa e quando ele descobre, depois de questionar um pouco, ele diz que ela é só uma criança. Diz como se estivesse gritando com alguém, como se estivesse falando pra ele mesmo. Toda essa cena, toda essa construção de personagem que oprime e xinga e destila ódio pra cima dos X-Men ao ponto de agredir um deles pra no final ter essa redenção me parece muito insensível e sem tato, porque justamente só reafirma a distância da minoria oprimida pela opressão da maioria social. Cai no ideário do branco salvador que passou por uma situação completamente anedótica e imprevisível e só e apenas por isso se solidariza pela minoria oprimida. Entenda, essa aproximação das ideologias conservadoras com um conflito maniqueísta da HQ não funciona quando trazem os mutantes para uma esfera político-socioestrutural da realidade. Enfim, se gostou, se inscreve, deixa o like, comenta se leu Marvels, comenta o que achou do vídeo, valeu!